Hoje nós estamos aqui para falar sobre educação financeira no futebol. Eu vou estar aqui com a presença ilustre do meu amigo, do meu grande amigo Lucas Siqueira, ele que tem aí um perfil, o Atleta que Investe. Ele está fazendo um grande trabalho aí nessa educação financeira, especialmente para os jogadores de futebol. Ele também é atleta profissional do Clube do Remo. E eu vou convidá-lo aqui para a gente bater esse papo bem bacana sobre educação financeira e também sobre investimentos, né? Que é um assunto importante não só para nós jogadores de futebol, mas para todo mundo. Vamos lá, já mandei aqui o convite pro Lucas. Já tá aí ele, a Oi. fera. Fala, Brunão. Boa Deixa eu noite, cara. dim- Boa noite. Boa noite, irmão. Tudo bem? Deixa eu diminuir aqui o som agora. Pronto, agora ficou show de Boa bola. noite a todos, né, que estão aqui com a gente ao vivo e o pessoal que vai assistir depois também essa live. Prazerzaço mesmo estar aqui falando com você, pra gente estar falando sobre educação financeira, futebol e muito mais coisas aí. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado por ter aceito o convite, cara. Eu sei que você tem seus compromissos aí também. E eu fico muito feliz da gente poder estar batendo esse papo aqui hoje. Já agradeci o pessoal aí que tá entrando, né, que compartilhem mais uma vez aí para que a gente consiga atingir o maior número possível de pessoas. É um assunto que é relevante, que é importante para todos nós, não só jogadores, mas para todo mundo. Isso aí. E, Lucão, fala para mim, cara, se apresenta, fala quem é você, qual que é o seu projeto aí com o Atleta que Investe, conta aí para as pessoas. Ah, beleza. Bem, eu sou o Lucas Siqueira, também sou jogador de futebol profissional. Atualmente estou aqui em Belém do Pará, no Clube do Remo, e tenho esse projeto, né, o Atleta que Investe, que é para passar a educação financeira para os jogadores. A gente fala muito sobre organização financeira, investimentos, né? E Uhum, para esse universo do futebol, né, eu acho muito importante, como você falou, esse assunto, e a gente sabe como muitos atletas são totalmente despreparados, né, para essa parte financeira. E o uhum. nosso conhecimento, assim, a gente vai passando para os atletas, para os nossos amigos. Está sendo bem legal, cara. Eu estou gostando muito desse projeto. A gente está crescendo pra caramba, tá muito legal. E tá um prazerzaço estar aqui falar com você. Até um tempo que a gente não se vê, né? Pra quem É não sabe, eu verdade. conheço o Bruno desde 2015, né, Bruno? A gente 2016, nós estivemos juntos ali no Vasco, né? no Vasco, 2016. 2015 mesmo. 2015, pronto, 2015 2015. então. Isso. A gente 2015 jogou estivemos ali. junto, né? Foi um período muito curto ali para mim, eu tive apenas 3 meses, se eu não me engano. Não conseguimos, não tivemos tempos assim para Foi. fortalecer a amizade, né? Mas depois a gente acabou se falando novamente aí Se pela conectando, né? internet, se Através da internet, conectando. exatamente. Muito bom. Eu conheci o seu trabalho aí depois pelo Instagram, pelo YouTube. O pessoal que não conhece aí, o Lucas tem esse trabalho, esse projeto de orientar, de incentivar o jogador de futebol a investir, a tomar melhores decisões com o seu próprio dinheiro, né? Tanto no Atleta que Investe no Instagram como no YouTube. A gente pode estar falando para o pessoal depois melhor sobre Show de esse grande bola. projeto seu, Lucas. Poxa, obrigado aí pelo convite. É um prazer mesmo estar conversando sobre esse assunto. Eu gosto muito de falar, né, sobre finanças, sobre futebol. E eu tô com um amigo aqui, bem legal tá aqui com você. O pessoal que está assistindo também. E, bora, qualquer pergunta, qualquer comentário, vamos interagindo, né? Vamos, escreve aí pra gente, que vai ter o maior prazer em falar sobre educação financeira aí. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário. E como o Bruno falou, se der, compartilhe com os seus amigos que você acha que tem interesse nesse assunto, né? Acho que se a gente conseguir atingir mais pessoas, vai ser bem legal. Uhum. E esse é o intuito aqui, né? De levar informação bacana, ter uma noite produtiva aí. Exatamente, galera. Compartilhe aí com os amigos, com a família, que é um assunto realmente importante a todos nós. Estou vendo aqui o pessoal que tá entrando aqui, os companheiros de time também, dando aquela Ah, moral. maneiro. Isso aí, importante. Tem que ser. Lucão, cara, eu queria te fazer uma pergunta aqui para a gente começar, cara. Vamos embora. Ó, Quando. O Gabriel, nosso amigo aí. Cara, Ah, o Gabriel, pois é, Biel, tava olha, falando com ele que aqui hoje, legal. vocês são da mesma cidade, né? A gente é de Que Nova Friburgo, bacana. cara, região serrana do Rio de Janeiro. Olha como o mundo do futebol ele se encontra, né? Se conecta. O Biel é um grande amigo, conheço desde É moleque. verdade, cara, é verdade. E Pô, muito tem, massa. tem sido Valeu, Biel, incrível pela aqui. participação aí. Show.
Eu vou começar aqui com uma pergunta que é o seguinte, Lucas, para a gente poder, esse como você disse, é um assunto que a gente gosta de falar, você principalmente, que é uma autoridade na área, o Lucas é coach financeiro, especialista aí para falar desse assunto, principalmente aos atletas, aos jogadores de futebol. E eu queria saber de você, qual foi o momento assim que você deu o clique para poder estudar, que você precisava entender mais sobre educação financeira, cara? Ah, legal. Cara, foi justamente nessa época do Vasco que eu tive esse estalo, né? Eu sempre fui organizado financeiramente, nunca fui muito empolgado assim com dinheiro. E eu tive a formação em time do interior, lá em Nova Friburgo, joguei no Friburguense por muito tempo. Então eu não recebia salário alto, enfim. Mas então eu sempre fui organizado, sempre consegui realizar os meus sonhos ali, meus objetivos, assim, sempre consegui guardar dinheiro, enfim. Não tinha conhecimento nenhum de investimento, nada. E quando eu cheguei no Vasco, foi um salto grande na minha carreira, tanto profissional quanto financeiro também. Ali meu salário aumentou bastante, premiações, aquela coisa de direito de arena, sabe? Foi entrando dinheiro na minha conta que, cara, álbum de figurinha que eu não era acostumado. Para minha realidade, era muito dinheiro, sabe? Eu, caramba... Aí que eu comecei, cara, eu tenho que saber lidar com esse dinheiro, porque pode ser o dinheiro que eu vá ganhar na minha carreira, né? Eu não sabia o que ia acontecer dali para frente, enfim. Então eu despertei para isso. Eu tinha que saber lidar com o dinheiro que eu iria ganhar no futebol, na minha carreira. Então eu comecei a buscar conhecimento. Ali eu, caramba, eu tenho que saber mais sobre investimentos, onde deixar esse dinheiro, porque meu dinheiro ficava na poupança. Eu, como tradicional poupança, né? Exatamente, eu deixava na poupança. Como eu já tinha uma organização assim meio que intuitiva, eu já ia guardando, conseguia viver bem com o meu padrão de vida e conseguia acumular dinheiro na poupança ali. Aí, lá nessa época do Vasco, o Vasco era patrocinado pela Caixa, né? Então a gente recebia pela Caixa. Então tinha uma conta lá, o gerente boladão lá, porque tem essa parceria com o clube. E uma vez o gerente foi fazer alguma operação, eu comecei a trocar ideia com o gerente. Aí eu falei isso, cara, eu quero aprender a investir, como é que eu faço, esse dinheiro está parado na minha conta poupança, enfim. Aí então o gerente começou a conversar comigo sobre investimentos. E ele começou a falar dos produtos do banco, né, da Caixa lá que tinha e tal. Aí ele fez lá o perfil do investidor, fez uma conversa comigo bem legal para entender realmente quais eram os meus objetivos. Enfim, ele me convenceu a botar esse dinheiro num CDB da Caixa. Eu falei, ó, Lucas, esse dinheiro aqui num CDB do banco, é bem seguro, você vai poder resgatar quando você quiser. Eu não queria deixar o dinheiro preso ali por muito tempo, sim. porque até por eu não saber o que iria fazer com aquele dinheiro assim também. Enfim, ele, não, olha, esse CDB aqui tem a liquidez. Ele falava um monte de coisa, não entendia nada, né? Depois que eu fui estudando, fui entendendo melhor um pouco a linguagem. As palavras difíceis aí do economês, né? Exatamente. Então, enfim, no final das contas ele me convenceu. Tirou todo o dinheiro da poupança, colocamos nesse CDB. Ele, olha, ele rende mensalmente, que não sei o quê. Você pode acompanhar ele pelo aplicativo e tal. Aí beleza. E deixei lá aquele dinheiro, né? No mês seguinte eu fui acompanhando. Cara, e na época a taxa Selic estava alta. Então ele rendeu pra caramba, sabe? O dinheiro Selic rendeu pra naquela caramba. altura era quanto, Lucas? Mais ou menos, você 2015, lembra? Cara, eu acho que foi tipo 14% ao ano, sabe? 14% Hoje a Selic é 2% na ao ano. Renda fixa, quietinho, tranquilo. Quando eu vi no mês seguinte o dinheiro rendendo mais de 1%, né? Ao mês, como se fosse isso, eu fiquei na perna, né? Eu fiquei na perna. Caraca, eu me senti o investidor, né? Aí eu, caramba, que maneiro, cara, que legal, encontrei o que eu queria, né? Poxa, eu tive essa sensação de, caramba, estou investindo meu dinheiro está se multiplicando, encontrei o que eu queria. E eu fiquei tão empolgado com aquilo que eu, caramba, comecei a me interessar mais pelo assunto, né? Comecei a estudar, me interessar, a ver vídeo pra caramba, ler muitos livros. Eu lia muitos livros, mas na área do esporte, sabe? De autoconhecimento, de motivacionais e tal. Sempre gostei de ler livros voltados mais para o futebol. E eu comecei a ler livros sobre finanças. Gustavo Cerbasi, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Vários. Comecei a Eu ia te devorar perguntar isso, Lucas. Eu ia te perguntar isso mais à frente. Quem foram suas primeiras referências, né? Para aprender sobre educação financeira? E já que você tocou no assunto, cara, fala mais sobre isso aí. O Gustavo Cerbasi, para mim, também foi o primeiro que eu tive contato nesse mundo.
E foi um livro que acho que é o maior best-seller dele, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Assim Juntos. juntos. Eu cheguei Exatamente. a ler ele com a minha esposa e foi ali que eu comecei a ter uma noção maior Muito sobre bom. investimentos, sobre educação financeira, o que é uma taxa Selic, né, como que funciona o mercado de ações e vários Sim. outros instrumentos financeiros, né? Fala mais aí sobre esse primeiro contato seu. Então, mas aí eu comecei a ler esse monte de livros, assim, que eu comecei a devorar, porque eu gostei muito do assunto. Aí eu comecei a entender que aquele CDB não era o melhor para mim, né? Era o melhor para o banco, lá para o gerente e tal. Mas eu É não. sempre assim, né? Obviamente que o cara fez o trabalho dele muito bem feito e estava melhor do que a Claro. poupança, né? Tava melhor do que a poupança. Então esse episódio me fez despertar para buscar mais conhecimento, né, sobre o Uhum. assunto. Enfim, deixei lá o CDB. Eu não mexi, deixei lá rendendo até eu estudar, né, para eu entender melhor realmente, eu começar a investir por conta própria, enfim. E as minhas primeiras referências foram, sim, cara, os livros do Gustavo Cerbasi. Na época, não tinha tanto assim no YouTube como tem hoje, né? Hoje tem lá o Thiago Uhum. Negro, Vários Natália canais, né? Arcuri, Sim, sim. vários canais grandes, né, que falam de educação financeira. Na época não tinha tanto. Eles, na verdade, estavam iniciando esse. E o Gustavo Uhum. Cerbasi já era um pouco mais, já estava mais tempo, né? Já era Nessa referência área, para já era eles, uma né? referência. Exatamente. O Gustavo Cerbasi é o professor dessa turma, né? Vamos dizer Uhum. assim. E, enfim, depois eu comecei até a investir em curso. O meu primeiro curso sobre educação financeira foi do Gustavo Cerbasi. Já investi, né? Comprei o curso dele, então ele é o meu professor também. Né? Essa base foi feita através dos ensinamentos do Gustavo Cerbasi, né? Enfim, com o tempo eu fui aprendendo com outras pessoas também. E eu tô sempre, né? Tô sempre antenado nesse mundo, assim, sempre aprendendo pra caramba. Porque tem muita informação legal. Tem muita coisa. O Bruno Perini também é muito bom, eu gosto. O Rafael Seabra também. Eu fiz um Rafael. curso do Rafael Seabra, logo no início, quando eu estava aprendendo também, aí Sim, sobre o mercado financeiro. E realmente são grandes referências hoje em dia, né? Mas o Gustavo Cerbasi, para quem está começando, para quem quer aprender, né, sobre esse assunto, para quem sente que tem interesse, que está na hora de sim. começar a se aprofundar um pouco mais, eu acho que é um grande escritor, autor aí para poder buscar informação, buscar conhecimento. E hoje em dia com o YouTube, né, cara, com tantas ferramentas aí disponíveis, o próprio Instagram mesmo, o pessoal está sempre disponibilizando conteúdo, né, conteúdo Não tem realmente desculpa, né? de extremo valor, né? Se você não De gosta muito de valor. ler, né, pelo menos vai assistir. É Acho que não, verdade, é é verdade. o que você falou, já não tem mais desculpa para não ir em busca da informação. E, Literalmente, a informação, o conhecimento está na palma da nossa mão, né? No celular, a gente já consegue acessar exatamente. muita coisa, né? Como você falou, o cara Exatamente. que não gosta de ler, ele assiste vídeo, ouve podcast, enfim, hoje tem várias ferramentas de que a gente pode aprender, então não é desculpa, é Aham. realmente basta querer, né? E Lucas, e assim, para a gente finalizar essa pergunta que eu te fiz sobre quem foram as suas primeiras referências, qual livro você indicaria, então? Um livro, para falar assim, cara, Um um livro, livro cara. para uma pessoa que está começando, que não entende, que quer começar a entender desse negócio, quer começar a aprender mais, a cuidar do seu próprio dinheiro aí, para bolerada, para os Sim, jogadores e para todo mundo, né? Acho que é importante para todos. eu vou indicar também um best-seller também, que é o Pai Rico, Pai Pobre. O Pai Rico, Pai Ah, Pobre, esse para é mim, é matador, cara. sensacional. Esse é Cara, matador. tem uns conceitos muito bacanas, sabe? Eu acho que não é só Tem. falar de investimento, fala muito sobre realmente essa questão do dinheiro, né? Como a gente lidar com o dinheiro, eu acho que faz total Uhum. diferença. Quem aí está ouvindo a gente leu esse livro também, faça um comentário também, algo que chamou a atenção desse livro, que tem muitos ensinamentos. Então a gente pode até conversar sobre os ensinamentos do livro do Pai Rico, Pai Pobre também. Então, Sim. quem quiser participar aí, só escreva. Quem já leu, comenta aí, porque é um livro muito Comenta bacana. se alguém tiver também algum outro livro aí para indicar dessa área que acha interessante, comenta aí com a gente para a gente tá comentando aqui também se já leu ou se não. E eu acho que um conceito muito bacana, acho que é o principal conceito do livro, né, Lucas, do Pai Rico, Pai Pobre, é o conceito do ativo versus passivo, né? E Exatamente. quando a gente começa a entender isso, a gente começa realmente a tomar melhores decisões com o nosso próprio dinheiro, com os nossos investimentos. Muito bom, Porque exatamente. o que os jogadores fazem muito, principalmente quando iniciam a carreira no profissional, em que você sai do 1 para o 10, do 1 para o 50, do 1 para o 100, de repente, é realmente acumular muitos passivos.
Mas por Verdade. falta realmente de conhecimento. O cara compra carrão, compra apartamentos, casas, que às vezes não vão ser usadas como ativos, que dá para transformar esses bens em ativos também, né? Exatamente. Para explicar um pouquinho para o pessoal, às vezes, que não entende, a diferença entre ativo e passivo. Ativo, na verdade, é o que coloca dinheiro no nosso bolso, né? Que nos dá retorno financeiro. O passivo é o que tira dinheiro do nosso bolso. Então, para diferenciar, o ativo coloca dinheiro no nosso bolso e o passivo tira. E os jogadores são especialistas em acumular passivos. Né? Como você falou, a gente é especialista porque a gente é criado nesse ambiente. Então, se a gente não despertar para isso, para essa transformação, faz muita diferença. Como você falou, às vezes o garoto ali da base está começando no profissional, ganha seu primeiro dinheiro, ele quer logo comprar aquele carrão, né? Como você comentou, às vezes quer logo financiar, né? Às vezes não tem nenhum dinheiro para pagar e quer financiar um carro porque tá naquele ambiente, está naquele meio, vê outros jogadores também com um carro legal e ele quer se sentir parte daquilo ali, isso é muito natural. Mas no ponto de vista financeiro, é uma grande barreira que os jogadores deveriam transformar, na verdade, porque é um passivo muito grande. A gente está falando, né, de passivo, você administrar um carro gera despesa, não gera grandes despesas, e aquele dinheiro que às vezes que tem um financiamento ou algo assim, você paga muito mais do que aquele carro vale por algo que está te gerando muita despesa, né? Você falou também de uma casa, às vezes o atleta quer logo comprar uma casa e ele não vai nem usar aquela casa, a gente vive morando em outras cidades, né? Vive mudando de time, e aquela casa fica fechada, gerando despesa. Então isso é um grande passivo. A diferença, se você alugou essa casa, aí ela é um ativo, ela está te já vira um dinheiro. ativo. Entenderam a diferença, então, de ativos e passivos? É basicamente essa. E esse livro fala exatamente, bate muito nessa tecla, e quando você consegue entender esse conceito, muda totalmente a sua visão até em relação ao dinheiro, né? Eu ia indicar um livro também, mas você foi matador na escolha, cara. Era esse também. Sempre que o pessoal que está começando a entrar nesse mundo das finanças, educação financeira, é o primeiro que eu indico também. Gosto muito do Segredos da Mente Milionária, mas eu acho que Segredos da Mente Milionária também tem. Também é top, mas eu acho que o Pai Rico e Pai Pobre, realmente, para explicar o conceito de ativo contra passivo, é incrível e eu recomendo demais. Lucão, o segredo da mente milionária, ele tem muito essa questão do mindset que a gente fala, né? Da mentalidade com o dinheiro também, que é muito legal, vale a pena. E quem não gosta de ler, Bruno, no YouTube tem o audiobook, né? Você coloca no YouTube o nome do livro, tem pessoas meio que resumindo aquele livro de uma forma bem dinâmica, bem legal. Ali você já vai conseguir entender um pouquinho do que a gente está conversando agora, talvez de uma maneira um pouco mais até mais profunda, assim. E para quem quer ler, vale muito a pena investir aí no livro desses aí, que é bem bacana. É como nós falamos, né? Você tem hoje livros, você tem hoje sites, você tem canais no YouTube, tem perfis no Instagram que falam disso, tem audiobook, resumido, completo. Cara, tem uma vasta informação aí para você poder aprender. Brunão, o Henrique Souza até comentou que o mundo impõe isso em todos, não só nos atletas, né, no caso. Sempre temos o melhor, o mais novo, né? Isso realmente faz... A gente é bombardeado por propagandas, né? Tanto na mídia social, né? Ou no nosso meio, assim, essa questão de... O ter, ele tem um peso muito grande, né? Então, se a gente vê uma pessoa ali muito bem vestida, com um carrão e tudo mais, impressiona, né? Então, às vezes, aquela pessoa vira até um modelo, né? Caramba, eu quero ter um sonho de ter um carro igual aquele ali e tudo mais. Então, isso está muito presente realmente na nossa sociedade. Mas no meio do jogador de futebol, isso eu acho que é 2 vezes mais, assim. É verdade. Muito presente, né? Essa questão do status aí, né? Exatamente. O Nicolas aqui também está comentando, ponto de inflexão do Flávio Augusto. Esse cara é uma inspiração também. Flávio Augusto Flávio Augusto é top, incrível, né? Geração de valores, né? Quem Geração segue ele de também valor. no Instagram, enfim, ele tem muito conteúdo top. Livro para começar a ler também, ó. Geração de Valor 1, 2 e 3. Muito didático, muito lúdico, muito tranquilo, né? Cheio de imagens ali. Cara, muito rápido para ler. Passa muito rápido. Realmente são muito bons. E o ponto de inflexão que eu ainda não li. Esse eu também não li. Mas o Flávio Augusto é top. Todo mundo fala. Acho que ele entra mais na parte dos negócios dele. Empreendedorismo na compra também. da WhatsApp, né? Show de bola, cara. Lucão, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Quando é que você teve essa ideia
de começar o Atleta que Investe, passar mais conhecimento aí para os jogadores de futebol sobre finanças, cara? Então, aí eu comecei a estudar, comecei a praticar na minha vida, aplicar na minha vida, né? Comecei a investir e tal, dominei ali renda fixa primeiro, aí fui para renda variável e tal, comecei a investir, eu vi que dava para eu, de uma forma simples e objetiva, dava para eu investir. E eu via no vestiário, assim, no meu convívio com os meus amigos, cara, o pessoal fazendo muita cagada, assim, puxa, sem preparo nenhum financeiro. Então eu encontrei esse espaço, cara, eu poderia passar a educação financeira para os jogadores, sabe? Eu poderia... Só que antes eu não sabia, não tinha um método, não tinha uma técnica. Eu ia trocando ideia, mas é complicado, assim, você realmente conseguir gerar transformação em alguém só conversando, assim, sabe? Então eu fui atrás disso, de conhecimento, para ter uma técnica, né, um método para eu realmente conseguir alcançar o atleta de uma forma bem transformadora, né? Então daí eu estava em Maceió na época, foi em 2018, olha, essa história é bem legal. No meio de 2018, assim, eu já estudava pra caramba sobre finanças, já conversava com os atletas, e eu tive uma lesão lá grave. Eu tive uma lesão no meu joelho, que eu tive que passar por uma cirurgia, então eu já sabia que eu ia ficar muitos meses parado, né? O médico falou, Lucas, você vai voltar a jogar daqui a 9 meses. O protocolo é esse e tal. Putz, beleza. Vamos ocupar minha mente agora. O que eu vou fazer de produtivo, né? Foi o que eu pensei na época. E eu queria fazer um curso presencial, justamente para encontrar uma técnica, um método, né? Para eu realmente conseguir passar para os atletas educação financeira de uma forma transformadora. E na época eu estava morando em Maceió, surgiu um curso de coaching, uma formação presencial e tudo. Então eu poderia fazer, porque eu ia estar em Maceió, eu conciliava com o meu tratamento e tudo. Eu não ia estar viajando, ia estar jogando, enfim. Então eu me inscrevi, investi no curso, me formei em coach como life coach, né? Eu poderia atender em várias áreas, mas eu já sabia que eu queria o nicho aí de educação financeira. Aí mais pra frente eu me especializei em coach financeiro e comecei a atender os jogadores, os atletas de uma forma presencial. Fazendo o processo de coaching com os atletas presencialmente. Lá em Maceió, eu atendi os jogadores do CRB, do CSA ali. Maravilha. Aí fez amigos. E foi bem legal, sabe, esse tempo, porque eu vi que realmente o método causava esse impacto, essa transformação. Eu via que tinha resultado. Cara, eu tenho que passar isso para mais pessoas. Eu tenho que expandir esse método, né? Essa técnica de realmente conseguir atingir mais pessoas no lado da educação financeira. Daí, cara, como é que eu vou fazer isso, né? Eu pensando, porque no processo individual, poxa, eu me dedico ali com o cara, não é só uma hora e meia ali da sessão, né? Eu me dedico com ele a semana inteira, a gente fica estudando junto, enfim. Só que, pô, demanda muito tempo. Na época eu já voltei a jogar, jogava na época, era uma Série B, então é jogo pra caramba, viagens, e meu filho tinha acabado de nascer, então eu tinha que dar atenção também à minha esposa, meu filho, e futebol, e eu não conseguia atender todo mundo, a demanda ali, né? Então eu tenho que parar com o atendimento individual e ir pra internet, porque ali eu vou conseguir atingir mais pessoas. A escala, né? Escalar, exatamente. Aí eu comecei a estudar marketing digital, agora eu vou me posicionar na internet, enfim. Aí decidi abrir uma nova rede social, lá o Atleta que Investe. Não quis misturar com a minha rede social de jogador, porque lá tem muitos torcedores, pessoas que não estão muito aí, vamos dizer, para a educação financeira. E o meu público são os atletas, são os jogadores de futebol. Então me especializei ali em fazer uma rede social buscando realmente impactar os atletas e os jogadores. Então daí surgiu o Atleta que Investe, desse projeto de expandir esse conhecimento através da internet. Maravilha, cara. Vou mandar um abraço aqui pro Felipe Gabriel, esse craque. Nossa, que legal, cara. Gente boa demais, né? E jogava muito. Parou novo, cara. Parou novo aí. Pô, craque, cracaço, né? Craque demais. Ele tava recuperando uma lesão lá no Vasco, o cara... Nota 10 aí. Demais. Eu gosto de conversar com pessoas assim, né? Da melhor qualidade, da melhor qualidade. Cara, é sensacional. Dentro e fora de campo. Sensacional, sensacional. Verdade. Abraço, Felipe. Cara, Lucão, uma outra pergunta aqui pra você, cara. Por onde você acha que o jogador de futebol deveria começar no mundo dos investimentos? Por onde começar? Bom, vamos lá. É importante, claro, a gente começar pelo básico, né? Fazendo simples. A gente fala muito... Eu acho que o básico, primeiro, é a organização financeira. Você se organizar financeiramente é a base. Não adianta você querer investir, por exemplo,
tendo a tua vida toda bagunçada financeiramente, pagando dívidas, financiamentos e tudo mais, porque tem alguma coisa descontrolada aí. Então, primeiro você vai se organizar ali, vai ter aquela base bem feita, né? Que é o básico que a gente fala, pelo menos você tem que viver com menos do que você ganha, do que você consegue gerar de renda por mês. Esse é o básico. Pelo menos beleza? Isso, é. Pelo menos isso, né? Então, a gente vai entendendo como está sendo os nossos gastos, né? Primeiro, a gente vai entender, poxa, para onde está indo o meu dinheiro? Né? Isso tem várias ferramentas que a gente pode usar isso, tem planilhas, você pode anotar no caderno, você pode, enfim, tem aplicativos e tudo mais para te auxiliar nessa organização. Então, primeiro você organiza. Eu faço isso no Notas, só para dar aqui um exemplo para a rapaziada. Cara, pode usar o caderno, Notas, tem vários aplicativos aí. Eu posso citar um do Brasil que eu usava bastante, que é o Guia Bolso. Guia Bolso, ajudava muito. Continua aí, Lucão. Então, eu uso planilha, mas nem todo mundo gosta, enfim, mas mesmo o que você consegue ser mais eficiente, né? Tem gente que anota no caderno, tudo mais. Então, para você se organizar, para entender como é que está a sua vida financeira, a gente fala a sua fotografia financeira, é você entender realmente para onde estão indo os seus gastos, né? Para a gente começar a priorizar aí, caramba, o que faz sentido para mim, para minha família, né? Quem é casado, tem filhos e tudo mais. Então, é aquele momento de você realmente anotar tudo, como está sendo todos os seus gastos, para você ter essa base para entender para onde está indo o seu dinheiro. Dali você vai entender, poxa, não, tá legal, ou se você quiser ajustar alguma coisa aqui, outra ali, tudo bem. Tá sobrando dinheiro, agora eu tô com dinheiro parado na poupança, como foi o meu caso. Por onde começar a investir nessa? É uma pergunta muito comum, assim. Então, a gente começa a investir por renda fixa, que são os investimentos mais seguros. Mais seguros. Né, com os investimentos mais seguros, mais tranquilos, sem inventar muito, né? A gente fala em renda fixa, então você não inventa nada, faz o simples e objetivo. Lá estuda um pouco do Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto tem vários investimentos que são legais para vários objetivos, né, diferentes até. Enfim, a gente vai começar a falar da construção da nossa reserva de segurança, né? A reserva de emergência, enfim. Só voltando, antes de você entrar na parte da reserva de emergência, de segurança, sair da poupança, né? Que ela rende menos do que o Tesouro Direto. Sim. E o Tesouro Direto ainda é considerado mais seguro. Sim, exatamente. O Tesouro Direto é você investir emprestando dinheiro para o governo, né? Então, o governo te promete uma rentabilidade, né? Quando a gente investe o dinheiro emprestando dinheiro para o governo, enfim. E o governo é o órgão mais seguro que temos no país. Para o governo brasileiro quebrar é muito difícil, né? Enfim, a gente vê algumas notícias aí e tal, políticas e tudo mais, mas para chegar ao ponto do governo brasileiro quebrar é muito difícil. Caso isso aconteça, as outras instituições, né? já foram, né? Exatamente. Até porque o governo ele pode mudar regras, pode aumentar imposto, ele pode emitir dinheiro, né? É ruim para a economia, obviamente. Tal. Opa! Desculpa, gente, meu cachorro está aqui fazendo bagunça no meu pé. Acontece. Live é assim mesmo. Desculpa, que bom. Ele está aqui no meu pé, começou a se balançar, bateu aqui no tripé, mas tudo bem. Então, aí o governo ele pode fazer essas ações, é ruim para a economia e tudo mais, beleza, mas a empresa privada não pode. Então, por isso que a gente fala que o governo é mais seguro do que qualquer outra empresa, né? Qualquer outro banco, né? Vamos dizer assim, no caso da poupança, né? Mas, Bruno, assim, até em relação à poupança, a gente pode, falando até da reserva de segurança ou reserva de emergência, cada um fala de um jeito, mas o primeiro passo é você construir essa reserva, né? E pode ser você começar a construir na poupança, não tem problema, tá? Porque a poupança ela é segura, ela é segura e tem a liquidez. Você pode tirar o dinheiro a qualquer momento, entende? Então, no momento que você não tem conhecimento nenhum, começa pela poupança, tudo bem, mas vai aprendendo mais, buscando conhecimento sobre outros investimentos de renda fixa, né? Lucão, dá um exemplo aí, por que essa reserva de emergência, de segurança, ela é tão importante para o jogador de futebol? Ela é importante para todos, né? Para todo mundo. Ela é muito importante. Para o atleta, então, ela é fundamental. Porque, assim, a reserva, o intuito da reserva é você ter uma grana disponível caso aconteça alguma emergência, algum problema com você, e você ter de onde tirar dinheiro, né? Então, você tem lá a reserva. E no meio do futebol, a gente convive muito com um time que você não recebe, salários atrasados, enfim, você fica sem clube, a gente às vezes fica sem clube alguns meses, pode acontecer várias coisas. E a gente vai tirar da onde, né? Como é que fica as nossas despesas, né? A gente tem contas a pagar, enfim, vamos dizer assim, a gente tem o nosso padrão de vida.
Então, essa reserva é justamente para suprir alguma emergência, algum fato que aconteceu na sua vida, que você tenha de onde tirar. Então, é fundamental, porque se você não tiver, provavelmente você vai fazer dívidas, né? Vamos dar um exemplo aqui muito recente, pandemia. Né? Algo que chegou inesperadamente para todo mundo, futebol parou, clubes tendo que renegociar salário de jogadores, muitos jogadores aí desempregados, porque os campeonatos também foram cancelados. E aí, de onde que o jogador vai tirar? O jogador e qualquer outra... Nós estamos aqui falando de jogadores porque é a nossa praia, né? Mas qualquer pessoa, de onde que vai tirar esse dinheiro, né? Então, por isso que é recomendado você ter uma reserva de emergência, de segurança, de pelo menos, no mínimo, 6 meses do seu custo de vida. E aí nós voltamos àquela primeira fase de você identificar qual que é o meu custo de vida, o quanto que eu ganho, quanto que entra, né, e o quanto que sai, para você ter uma noção do que você precisa todo mês e fazer essa reserva de emergência durante o tempo, para que aí sim, depois que essa reserva estiver feita, você pensar no próximo passo, que seria o quê, Lucas? Muito bom, você falou muito bem aí, que primeiro, por isso que é importante ter a organização, né? Pra gente saber quanto quanto custa o nosso padrão de vida. Daí, como você falou, meu padrão de vida custa 5 mil, custa 10 mil, então a gente vai lá, multiplica por 6 aí, como você falou, 6 meses, dependendo da profissão, tem pessoas autônomos, por exemplo, eu aconselho ter até mais, 10, 12 meses, né, de uma reserva, tá? Então é meio que de cada um, dependendo do quanto você consegue se empregar novamente, né? Enfim, ter a sua renda novamente ali. E como você falou, na pandemia a gente sentiu na pele o quão é importante ter uma reserva de emergência. Quem não tinha essa reserva, como é que fez nesse período? Imagina a cabeça desse atleta, né? Como ficou de ansiedade e tudo mais. Então foi bem complicado. Ou do empresário, né? Que não pôde abrir o seu negócio. Como é que faz, né? Então é isso aí. Então primeiro, aí a gente faz a reserva, né? Respondendo a pergunta. A gente faz a reserva e começa... Peraí que a gente teve um comentário legal do Renan. Para quem está começando, a Selic seria a melhor opção. Boa, Renan. Isso aí, cara. O Tesouro Selic como a gente falou, é o mais seguro, não é o mais rentável, tudo bem, mas ele é seguro e tem uma boa liquidez. O dinheiro, de certa forma, se você pedir o resgate, ele vai estar um dia útil na sua conta, enfim. Então, é sim uma boa começar pelo Tesouro Selic. É um primeiro passo ali que a gente fala, né? Que a gente tá botando o pezinho na água ali, né? Para se acostumar com essa situação de investimentos. Aí, poxa, você abre uma conta numa corretora, você entender como funciona, você usar a plataforma da corretora, para até fazer um investimento no Tesouro Selic, por exemplo. Então você vai começando a se adaptar, né, a esse universo dos investimentos. Com isso, você vai continuando estudando, vai buscando conhecimento para começar a melhorar a sua performance no lado financeiro dos investimentos. Poxa, desculpa, gente. Não, tranquilo. Até porque essa reserva de emergência, como nós temos falado aqui, e a pergunta do Renan realmente foi muito bacana, né? Se é com a Selic que a gente começa, que no caso seria o Tesouro Selic, mas lá também tem outras opções, né, Lucas, além do Tesouro Selic. Aí como vamos falar de objetivos, né? Para objetivos de curto prazo, como a gente pode falar de uma reserva, o Tesouro Selic está muito bom. Ou você, sei lá, quer fazer uma viagem no final do ano, um objetivo, você está ali juntando dinheiro desde o início do ano, vai lá no Tesouro Selic mesmo, não tem problema. A gente não busca rentabilidade. Em renda fixa eu falo muito isso, Bruno. A gente não busca rentabilidade em renda fixa, porque a renda fixa tem os seus objetivos específicos, que é a segurança e a liquidez. A rentabilidade a gente vai buscar em outros tipos de ativos. Renda variável, sei lá, empreendendo, enfim, em outros ativos que são um pouco mais, vamos dizer, mais agressivos, né? Que precisam de um pouco mais de conhecimento também. Até porque não tem essa, você quer multiplicar seu dinheiro, você tem que buscar conhecimento para isso. Então, eu acho que renda fixa é muito básico, sabe? É tesouro direto. Dentro do tesouro temos o Tesouro IPCA também, que é para objetivos mais de longo prazo, né? Que é o Tesouro IPCA para 2035, para 2045, temos para 2026 também. Enfim, você vai investindo dinheiro nesse tipo de ativo que é para você resgatar lá em 2035, por exemplo. Então, é um bom início para objetivos de longo prazo também. Enfim, a gente vai aumentando, né, o nosso conhecimento, então a gente vai diversificando nossos investimentos. O IPCA que é atrelado à inflação, né? Ele paga a taxa da inflação mais uma outra taxa. Exatamente, o Douglas Marino até comentou aí, o IPCA, exatamente. O IPCA é como se fosse a inflação.
E uma coisa bem interessante da importância da gente investir o nosso dinheiro, principalmente para longo prazo, é a gente vencer a inflação. Porque a inflação, ela detona nosso patrimônio sem a gente perceber, né? Porque as coisas vão aumentando de preço, né? As coisas vão aumentando de preço. Então, se os nossos investimentos não acompanhar a inflação, pelo menos, o nosso dinheiro talvez não vai valer tanto, né? Provavelmente não vai valer tanto no futuro, né? Vamos lá, hoje 10 mil reais você compra uma coisa, daqui a 2 anos não vai comprar as mesmas coisas com 10 mil reais. A gente sente isso na pele no mercado, por exemplo, né? Você vai com 200 reais no mercado, hoje, daqui a 1 ano, você não vai comprar as mesmas coisas. Isso é o efeito da inflação. Então, ela vai pegando o seu padrão de vida, vai consumindo o seu poder de compra e às vezes a gente nem percebe. Então, o IPCA, o que ele é? Ele acompanha a inflação e ainda rende mais uma taxa. Na hora que você for investir, for contratar, já vai estar lá. O Tesouro IPCA 2026, ele rende o IPCA do período, ou seja, a inflação do período, mais uma taxa. Então, ou seja, você está protegendo o seu dinheiro da inflação, porque ele está rendendo ali o que a inflação for daquele ano, dos anos, e ainda vai render uma taxa. Então, tem ali a ação dos juros compostos, enfim, que é também o grande segredo dos investimentos, que são juros sobre juros, né? Enfim. Acho que os juros compostos, o tempo, né? E os aportes, principalmente, né, Lucas? Acho que muitos jogadores acabam se iludindo com essa questão dos investimentos, à procura daquela rentabilidade exagerada que muitos malandros por aí, pessoas de má índole, acabam oferecendo, e os jogadores acabam caindo nesse canto da sereia, né? E acabam fazendo más escolhas e que depois vão se arrepender. Eu acho que é importante a gente estar abordando também um pouquinho essa parte do mundo dos investimentos, essa parte negra aí do mundo dos investimentos, né? Você tem algum exemplo aí do que já aconteceu com algum amigo, ou com você mesmo? Cara, depois ainda que eu comecei, eu faço palestras, né, nos clubes que eu atuo, assim, eu faço palestras, né, sobre educação financeira e eu ouço muitas histórias, né? A gente conversa muito sobre isso, das famosas pirâmides financeiras, né, os golpes, né? Enfim, eu tenho uma palestra que eu falo sobre pirâmide financeira, que é sensacional. Então os caras, aí você vai ouvindo, caramba, eu perdi dinheiro nisso. Aí o outro, caramba, eu perdi também, cara, nessa situação. Enfim, temos muitos e muitos exemplos, cara, de atletas que caem em pirâmides financeiras, em golpes, por conta disso, dessa ganância, de querer buscar um rendimento muito além do normal, né? Por falta de conhecimento também, mas é complicado, porque os golpistas, né, os caras são treinados para enganar as pessoas. Os caras são cada vez... os caras são ninja para enganar as pessoas. Então, é complicado sim, cara. Você tem que estar sempre realmente atento para não cair nesses golpes, né? E, às vezes, o dinheiro, na verdade, quando perde dinheiro, é o de menos, né? Na verdade, tem muitos atletas que perdem a saúde, né? A paz, que isso o dinheiro não compra, né? Quando eu já vi casos de atleta perder todo o dinheiro da carreira. O cara juntou, jogou bem, fora do país, só que vendeu tudo que tinha para investir em coisas assim, e quando a pirâmide caiu, perdeu todo o dinheiro, e aí como fica a cabeça da pessoa, né? É muito sério isso é um assunto muito sério, cabe uma live só, né? Eu falei de uma maneira superficial. Sim. Cara, pirâmide financeira cabe uma live tranquilamente, porque é um assunto muito sério que é necessário ser falado, né, para evitar que as pessoas caem mais ainda nesses golpes. E vão continuar caindo, infelizmente, porque é do ser humano, né, ter essa ganância, essa ambição de ter dinheiro fácil, né? E, bem, nos investimentos não existe isso. E é bem bacana você falar isso aí, porque esse assunto de educação financeira é cada vez mais importante, cara. Justamente para que as pessoas saibam o que fazer e o que não fazer. E, Lucão, você tem assim, alguma estratégia, alguma dica para cada período da carreira do jogador? Por exemplo, eu tenho assim comigo, isso é uma opinião muito pessoal minha, de que os jogadores têm 3 fases na sua carreira. Tem aquela primeira fase entre os 18 e os 26 anos, mais ou menos ali, que é aquela fase de crescimento na carreira. Depois você tem uma fase dos 27 aos 31, 32, que é uma fase assim de estabilidade. E logo depois disso, dos 32, 33 em diante, já é uma fase de transição. Tem pós-carreira, né, ali, né? Você já começa a planejar o pós-carreira, começa a já ver outros negócios. Tem alguma estratégia de investimento para cada fase de carreira dos jogadores?
Bem, eu acho que é muito pessoal, assim, porque depende muito de cada atleta, né? Tem atleta que já consegue ganhar um bom dinheiro nessa primeira fase que você falou, dos 18 aos 26. Então ele já tem que aprender a lidar com o dinheiro ali para ele fazer os seus investimentos. Enfim. E tem outros que começam a decair nesse período, no final ali, no meio do final, enfim. E outros não, outros começam ganhando pouco, depois aumenta, enfim. Então isso é muito relativo. Em relação a planejamento, assim, eu gosto muito da gente buscar realmente entender quais são os nossos objetivos, sabe? A gente começar a ter essa clareza, né, do que é importante para mim, do que é importante realmente para minha família, para o meu ambiente ali que eu vivo. E os planos, eles vão sendo melhorados com o tempo, né? Já a minha mentalidade hoje, eu tenho 32 anos, tá completamente diferente do que quando eu tinha 25. E a relação dos investimentos, principalmente para longo prazo, como você falou, são juros compostos, né? É aquela coisa do juros sobre juros, é aquele efeito bola de neve ao nosso favor, que o nosso dinheiro vai se multiplicando. Ou seja, quanto mais tempo você ficar em investimentos, em bons investimentos, mais você vai se beneficiar dos juros compostos. Então, se você, vamos dizer assim, eu tenho 25 anos, 26 anos, eu já tenho esses meus investimentos. Quando eu chegar com 30, eu vou ter que resgatar, então, para investir em outras coisas, eu não acho legal, porque você vai interromper o efeito dos juros compostos. Então, depende muito, né, como você falou, de cada fase, de cada atleta, porque esses planos, esses objetivos das pessoas, eles vão se modificando. Mas os investimentos, é muito importante você conseguir deixar ele o mais tempo possível para você se beneficiar dos juros compostos. Então, eu penso nisso. E como você falou, para o pós-carreira, a gente tem que ter estratégias de investimentos para quando a gente estiver parando de jogar, a gente ter essa reserva também para o pós-carreira. Sabe? Aí quando a gente começa a entender um pouco mais sobre investimentos, a gente vai sacar, caramba, qual o tipo de investimento que eu faço para o meu pós-carreira. Isso independe se o atleta tem 20 anos, tem 30, enfim, 25, isso independe. Então, eu vejo muito por isso aí, você ter objetivos bem claros na sua vida e entender quais produtos, quais investimentos vão se adequar mais a esses objetivos, depende da sua idade. Eu vi uma vez uma matéria, Lucas, eu posso estar errando aqui para mais ou para menos um pouco aí a porcentagem, mas é de que era mais ou menos 70% dos jogadores de futebol, quando encerram a carreira, nos primeiros 5 anos que ele encerra, ele vai à falência. 5 anos, cara, eu não sabia desse dado. Nos primeiros 5 anos. Eu vou retirar depois o dado e vou postar no meu... Muito bom, cara. Nas minhas redes sociais, compartilhar com você também, vou te marcar. Realmente Eu não sabia desse estudo, triste, eu não sabia. É triste, por falta de educação financeira, cara. Isso falta de educação financeira, más escolhas durante a sua carreira. Exatamente, é aquela coisa, né? A gente colhe o que a gente planta, né? Então não tem jeito. Se você tem mais escolhas financeiras durante a sua carreira, provavelmente você vai ter dificuldades financeiras quando parar, porque aquela renda que você tinha antes, você já não tem mais. Então, como é que faz, né? Quando eu comecei a estudar esse tipo de comportamento dos atletas, isso também me chamou muita atenção, que eu comecei a entrevistar ex-atletas, sabe? Comecei a trocar ideia, conversar sobre esse assunto. Cara, como é que foi para você? Como é que foi essa transição? E é um dos principais desafios dos atletas, saber o que fazer quando parar de jogar. A gente não está preparado para isso. Nem psicologicamente, profissionalmente e financeiramente também. Sabe? A maioria dos atletas, você falou, 70% dos atletas não estão preparados financeiramente, com essa educação financeira, para quando parar. E às vezes são atletas que ganharam muito durante sua carreira, né? Ganharam um bom salário. Esses estudos são de jogadores da Premier League, cara. Olha, cara. E um dos principais motivos que acontece isso dos primeiros 5 anos, como eu te disse, é o divórcio. Acontece o divórcio logo em seguida, porque muda a rotina de toda a família, muda a rotina do casal. E a primeira grande dificuldade que acontece ali é do casal se separar. E essa já é o primeiro passo aí para o cara quebrar, né? Para o cara ir para a falência. E eu falo muito aqui com alguns jogadores, aqueles que a gente vai criando mais intimidade e vai conversando sobre o assunto, que realmente essa é uma fase, não só no final da carreira, e por isso que a gente fala também para os meninos aí de 18, 19, 20 anos, principalmente, que vocês têm um tempo enorme ainda pela frente, de realmente pensar. A gente pensa que o futebol nunca vai acabar, tá sempre muito longe, mas quando a gente chega, você tá com quantos anos, Lucas? 32. 32, eu tô com 34.
Passa muito Passa rápido. rápido demais, cara. E os mais velhos falavam pra gente, né? Pra gente. A gente não acreditava, né? Não acreditava. Então, os mais novos é do mesmo jeito. E eu falo para eles, cara, a importância é muito grande, porque quando vocês estiverem lá com 34, 35, 38 anos, 40 e resolverem parar de jogar futebol, vocês vão cair o seu salário, geralmente ainda alto, né, na carreira de um jogador de futebol, pelo menos assim, Uhum. vamos A lá, grande maioria, sim. a grande maioria e tal, que chega num bom nível, né, do Uhum. futebol brasileiro e mundial, e vai para praticamente Zero. zero. Se você não tiver bons ativos que te gerem uma renda passiva para poder gerar a qualidade de vida, pelo menos aproximada do que você tinha enquanto jogava, tá aí o grande primeiro problema que a família vai encontrar. E é um momento Exatamente. em que o cara já tem filhos, geralmente os Uhum. filhos já estão numa escola ou até perto já da faculdade, os pais já têm mais uma idade, já precisa de um cuidado mais especial, né? De Mandou repente bem. remédios. Então, assim, Uhum. são responsabilidades que enquanto 18, 19, 20 anos, ou 22, 25, você ainda não tem. E que você tem um dinheiro todo ali disponível só para você, entre aspas, né? Aham. Para você tomar Exatamente. boas decisões. E depois o pessoal acaba demorando muito para cair na real, né? Pensando que não, eu tenho a vida inteira pela frente. Não é assim, passa realmente muito rápido, galera. Cara, e como você falou, é despertar o quanto antes, né, para essa situação de educação financeira. Como a gente está falando desde o início, a base é você se organizar para você entender como é o seu padrão de vida. Como é o seu padrão de vida? Você vai conseguir manter esse padrão de vida também depois? Sabe? Como vai ser isso para sua família e tudo mais? Como é que é a sua relação com o dinheiro, com a sua esposa, com seus filhos também? Isso tudo envolve muita coisa e é importante a gente despertar para esse conhecimento o quanto antes. Isso faz muita diferença durante a carreira do atleta e principalmente no pós-carreira, como a gente está falando, né? Aqui o Patrício é um grande amigo aí das antigas do futebol. Nunca falei isso para você, nunca dei esses conselhos para você. O Patrício, lateral direito, Legal, cara. teve naquela Batalha dos Aflitos lá do Grêmio. Aflitos, sim. E realmente foi uma das pessoas que me deu muito apoio ali no meu início do Grêmio. E juntamente com o William Machado, mais conhecido aí como William Capita, foi das pessoas que mais me deram dicas, né? Uhum. Passavam mensagens positivas sobre isso, né? Aproveita, guarda o seu dinheirinho, invista bem, vai aprender, não fica empolgado com carrão, com roupa de luxo, essas coisas aí A para gente, os a gente, outros, né? a gente ouve muito esses conselhos assim, mas na prática, na hora ali, realmente você tá naquela situação, é muito difícil. Depende muito da mentalidade do atleta, sabe? Então, a questão do dinheiro, o dinheiro é uma ferramenta, né? Mas a sua mentalidade, ela faz total diferença, cara, nas suas escolhas financeiras, sabe? Como a gente está falando de livro lá do Segredos da Mente Milionário, Pai Rico, Pai Pobre, são livros que começam a te ajudar a transformar a mentalidade em relação ao dinheiro, em relação a como você utiliza essa ferramenta, né? Enfim, e isso é bem bacana. O Biel mandou uma pergunta aqui. Lucas, o que você aconselharia para o atleta que não entende muito de finanças como primeiro investimento? Bom, Biel, o primeiro investimento, cara, que eu aconselho a todos fazer é investir na gente, sabe? Investir no nosso conhecimento. Isso faz total diferença, tá? Top, Lucas, top. Eu acho que as pessoas me perguntam isso, já que não no caso do Biel, mas tem gente que pergunta para isso querendo uma indicação de investimento, né, de uma ação, ou de coisa assim, sabe? E quando eu falo isso, até a pessoa fica meio frustrada. Mas, cara, vocês não sabem a diferença que é de você investir no seu conhecimento. Depois que eu comecei a despertar para isso, lembra que eu falei do Gustavo Cerbasi? Poxa, eu paguei uma grana, eu não tinha hábito de investir em curso, eu paguei uma grana, mas eu paguei rindo, porque eu entendi a importância que é investir em mim, investir no meu conhecimento. Daí desse curso, cara, eu abri um universo, né? Você abre a tua visão de mundo se transforma, né? Então, dali eu já tenho outra fonte de renda com essa questão do atleta que investe, né? Do coach financeiro, muito por conta desse meu despertar para o conhecimento. Então, eu consigo até gerar mais renda, né? Do que como atleta. Então, tá, beleza, mas respondendo aí, Biel, o primeiro investimento, como a gente falou, vai para renda fixa, lá o Tesouro Selic é o básico, o simples e eficiente.
Tesouro Selic. Mas, galera, invista em conhecimento, cara. Cursos online, livros, como a gente está falando. Às vezes ainda não está preparado para um curso online, mas começa ali por livros. Tem várias formas de você investir em você. Busque conhecimento, porque esse é o melhor investimento que você possa fazer na sua vida. Então, o que mais traz rentabilidade para a gente é o nosso conhecimento. É verdade. E como a gente disse antes aí no início da live, né, tem vários canais no YouTube aí para o pessoal tá podendo assistir. Para quem não gosta de ler, tem vídeos no YouTube aí para você passar muito tempo aí adquirindo conhecimento sobre essa área da nossa vida, cara, que é muito importante. E Brunão, o atleta tem tempo, né, assim, ocioso. A gente fica em concentrações, num hotel, às vezes, cara, a gente não fica fazendo nada muitas vezes, né? Então, eu despertei para isso também, utilizar esse meu tempo de uma forma produtiva, cara. E os atletas, os caras falam, pô, eu tenho preguiça de ler, cara, pô, tô na tirista, tô cansado, mas isso é hábito, né? A gente vai adquirindo esse hábito de estudar, de leitura, de assistir vídeo, ouvir podcast, enfim. Poxa, dentro do avião você vai ouvindo podcast lá, de olho fechado. Então, aquilo ali você já vai adquirindo o hábito de buscar conhecimento. Às vezes não é só investindo dinheiro, né? Mas investindo tempo e mesmo interesse, né? Em buscar conhecimento sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre vários outros assuntos também, né? O podcast é tão bacana, você pode estar usando no avião, enquanto dirige, está indo para o treino, na concentração, e realmente é muito válido o seu comentário, Lucas, que a gente tem um tempo ocioso que no futuro não vai ter. Então é importante. E mais ainda quando você é jovem, quando você ainda não tem uma família, não tem filhos, né? A gente é pai, sabe como é hoje em dia, a gente precisa dar mais atenção à família, passar esse tempo bacana com eles, curtir as crianças, né? Que o tempo passa muito rápido, crescem muito rápido, as nossas esposas também. Mas aproveitando o pessoal que ainda não tem essas responsabilidades, cara, é importante você jogar um videogame, é bacana você tá saindo com os amigos, é saudável, mas separa um tempinho para o seu conhecimento também, para você também melhorar a cada dia como pessoa. Eu tenho certeza que isso aí vai acrescentar muito na sua vida. Isso que o Lucas está fazendo com o perfil dele, convidando vocês novamente para estar seguindo aí o Lucas nas redes sociais, aí no YouTube. Vocês vão estar aprendendo bastante aí com essa fera. É isso aí. Como você falou, a gente tem um tempo também do lazer, assim, do videogame, da carta. Eu gosto também de jogar cacheta, jogo poker nas concentrações. Isso também faz parte do nosso universo. É legal a gente ter esse convívio, você é da geração da cacheta. Você tá dando risada, porque é maneiro, pô. É legal você jogar baralho. É bom, né? Não, a gente joga o truco, cacheta, dá risada. Gosta do truco também ou não? O truco eu sou ruim pra caramba, cara. Mas é a nossa geração. Hoje em dia a meninada, né, só no celular, no videogame. Enfim. E tem um tempo, como a gente está falando, tem um tempo para isso tudo também. Eu separo um período ali da concentração para eu estar jogando baralho aí, só resenha. Isso é bem legal também no universo do futebol, né? Essas resenhas, elas não voltam mais, né? O Patrício aí que tá ouvindo a gente aí deve estar com saudade das resenhas. Cara, é muito bom. O cara deve sentir muita falta disso, né? Então, também tem tempo para isso. Aí é questão de você se organizando em relação a isso, né? Porque é fundamental você despertar para buscar conhecimento sobre educação financeira. Show de bola, cara, show de bola. Lucão, nosso tempo tá acabando aqui. Caraca, já? Acho que é mais ou menos. Faltam 5 minutos, mais ou menos. Nossa, passou voando, cara. Vamos fazer aqui umas considerações finais aqui, cara, para o pessoal. Bom. E aí, do que a gente falou? Primeiro eu vou te parabenizar aí, cara, por você realmente estar abrindo esse espaço na sua rede social. Você está falando de um assunto muito legal. Não é só sobre finanças, você fala de mentalidade, sabe? Querendo impactar de uma forma muito... Você está impactando de uma forma muito legal os atletas mais jovens, a gente aqui, que é da geração mais... já está experientes. E, enfim, cara, você pode ter certeza que você está impactando muita gente com as suas mensagens positivas aí, com a sua mentalidade, com as suas experiências, né? Eu acho que é isso, cara. A gente fazer essa diferença de uma forma positiva, né, na vida do atleta, cara, é sensacional. Parabéns, cara. E vamos junto aí para impactar mais gente aí de uma forma bem legal, cara. Obrigado, cara. Parabéns aí. Eu costumo dizer assim que o mundo hoje em dia, o futebol também, carece de bons exemplos, né? Eu acho que a gente pode estar usando um pouco da nossa imagem, do nosso estatuto aí dentro do esporte, do futebol, para estar passando uma mensagem
positiva para a meninada, né? Muito bom, cara, exatamente. A informação, ela tá aí para todo mundo, seja ela positiva ou negativa, né? Então, que a gente seja o elo positivo disso tudo e possa acrescentar, realmente agregar a vida desses meninos aí que sonham em ser jogadores de futebol e aqueles que são jogadores que possam tomar melhores decisões aí na sua vida financeira. É isso aí, cara. Parabéns mesmo. Obrigado, alguém tem alguma Lucão. pergunta, alguma coisa aí também que às vezes dá para responder rapidão aí. Vamos lá, galera. Se Manda depois perguntar... também lá nos comentários que, cara, a gente tem o maior prazer em falar sobre isso. Se quiser ir lá no Atleta que Investe, me perguntar, enfim, eu tenho o maior prazer para falar sobre isso aí também, tá bom? A escolinha lá do Rafa, um grande amigo meu, nós jogamos juntos na formação do Goiás, falando que os atletas geralmente vêm de famílias pobres, que não têm tanta estrutura financeira. Passar esse conhecimento é louvável. Parabéns. Obrigado, viu, Rafa? Obrigadão. Valeu, Rafa. Valeu. Renan Moreno também agradecendo. Torcedor do Remo. Cara, obrigado aí pela participação de todos. E quem for assistir também lá depois, cara, obrigado por assistir até o final, né? Porque já vai estar no final da live, você está ouvindo essa mensagem. Deixa aí tua pergunta, seu comentário, o que você achou da live, suas ideias, seus insights, né, da live também. E a gente vai gostar de saber aí, tá bom? Exatamente, a live vai ficar gravada. Grande abraço, viu, Lucão? Obrigado, cara. Obrigado por ter aceito o convite. Muito sucesso aí para você, cara, na sua carreira, na sua família. Parabéns aí pelo obrigado, filho, pela família linda que você está construindo, pela sua carreira, pela conquista, né, da Série C para a Série B, esse acesso grande aí, maravilhoso aí com o Remo. Parabéns mesmo, de verdade. Obrigado, Brunão. Cara, valeu mesmo pelo convite. Sinta-se convidado também. Uma próxima a gente vai fazer uma live lá no Atleta que Investe, tá? Vamos lá sim. Sempre disponível. Prazerzaço mesmo, cara, conversar com você. Tá no meio, assim, do futebol, tendo esse contato com pessoas com a sua mentalidade, para mim, é um crescimento muito grande, cara, um prazerzão mesmo. Muito obrigado. Obrigado a todos também que ficaram com a gente até o final. Obrigado, galera. Aí. Exatamente. Tá, obrigado para todos aí que ficaram até o fim. Obrigadão. Tamo junto, Lucas. Valeu, gente. Um abraço, hein? Tudo de bom. Beijão. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, galera. Obrigado, viu? Um abraço a todos. Valeu.